Vamos então dar como início este nosso programa de hoje, em que vamos contar-vos a história de mais uma história de Bernardino Peixoto, a radiografia do Lunho. O Lunho, que é e era uma zona que provavelmente já não terá o mesmo nome, não sabemos, mas que o nome do rio que deu local, nome àquele local, àquele buraco do Lunho, para todos nós, assim, conhecido, àqueles que passaram por lá, eh, chamamos Lunho. Lunho ficava, naquela altura, e ainda está no mesmo sítio, com certeza, no Niassa, em Moçambique. Não muito longe do Lago Niassa, 100 quilómetros, nem tanto, se calhar, por Picada, até Metangula, ao Lago Niassa. O nosso amigo Bernardino, mais uma vez, nos traz aqui uma história muito bem reportada. Por isso, àqueles que perderam o nosso contacto neste momento, que houve aqui uma daquelas coisas que antigamente falávamos uma fatela, que era a abreviatura ou de uma fatalidade, mas que não é uma fatalidade. Às vezes há estas quedas de hum, internet que, como o programa, os programas são, por isso, são vaza todo o mundo por internet, muitas vezes acontece isso. Estamos a gravar também o programa hum, para colocarmos depois no YouTube, Manelo Star, e este programa é feito a partir da rádio Êxito Manel Star, Memória Manel Star e Manel Star Poesia e também rádio Manel, canal Manel Star Lisboa e também com o grupo chileno Chilax Chileno, Lausanne, Coimbra, Figueira da Foz, respectivamente. O programa é o 98º, ou programa 98 desta série, que esperamos que consigam ouvi-lo em condições. É o programa Horizontes Passado e Presente, o programa 98 desta série. De vez em quando vão perceber que vou ter que repetir para que se apanhe nas duas modalidades, a modalidade gravada a imagem e gravar o som. São várias as coisas que temos que ir cuidando e a vossa atenção e também a vossa compreensão. A ideia que estamos a ter é que a internet está a chegar com pouca força. A ideia que estamos a ter é que a internet está a chegar com pouca capacidade e temos que abrir um menor número de páginas. Já estamos a fazer o mais possível para que possamos então começar o programa Horizontes Passado e Presente.
E é verdade, vejam lá a nossa desgraça. E eu sei bem o que é que isso corresponde, porque também lá estive. Foi lá que eu conheci o Bernardino Peixoto. Lembrava-me lá há pouco aqueles momentos, aquelas picadas, os nossos camaradas, alguns que, infelizmente, a vida já levou, e, e é uma reflexão que aqui ele quer fazer, na minha voz, e que nós vamos começar então a fazer. A história, por isso, é uma radiografia uh, que ele faz ao lume, onde a guerra era forte e feia. Um, o conhecimento que eu tenho tido também destas histórias, também vos digo que houve coisas bem piores. Pelo menos na época que aqui se vai falar e na época em que eu lá estive, cujo conhecimento direto também o tive. E então começa assim a reportar-nos a sua história o Bernardino Peixoto. Sentado a uma tosca mesa concordante máxima com o meu cógnito, irei expor não o que a minha imaginação forjar, mas sim aquilo que os meus olhos têm visto e veem e há de ver e continuar a ver. Entretanto, e se me permitirem, irei sacar de um FN para queimar enquanto reproduzo graficamente o que venho a presenciar. E o cigarro começa a desaparecer, deixando descontraídamente subir o fumo em virtude de um Robson da picada oferta do movimento nacional feminino, o haver inflamado numa das extremidades. O cenário é, naturalmente, e por ninguém contestado, o valor da primeira grandeza numa representação teatral. Existem alguns em noroeste do estado de Moçambique que ultimamente é designado por este nome. Em Moçambique, um foco de civilização onde se consegue evitar a morte. Neste aglomerado de latas e canas de bambu, vive gente nobre e com altos ideais. Nestes postos de sentinela, perdem muitas noites homens armados como caçadores à espera da caça. Nestes subterrâneos, cavados pela engenharia, passam-se momentos de autêntica expectativa entre o viver e o parecer. Existem, contudo, coisa que em qualquer outra parte são impossíveis. Pode ver-se uma capela sem padre, que deixa circular livremente a luz e o ar sob umas chapas de zinco e por entre umas colunas de madeira que sustentam o teto zincado. Vê-se uma cruz na frente deste local destinado à oração, mas esquecido para tal fim. Eu próprio, Manuel Jorge, quantas vezes passei por lá, por esse sítio, e tão zangado estava que evitava olhar. Este foi aqui uma parte sentido verdadeiramente e que nos faz lembrar a situação e a psicológica com que fomos para lá e com que lá estivemos.
Continua o articulista assim. É, pois, este o indicativo e só a capela, ou algo análogo, dentro desta e debaixo destas folhas metálicas, encontram-se, ao fundo, umas cruzes imperfeitas com Cristos crucificados, uma Santa Aparecida em Fátima, de terço a prender nas mãos, com ar triste, talvez por se encontrar só, no meio de um ambiente bélico e sem estatutos, uma chapa de ferro sobre um bidão, servindo de mesa para a celebração do santo ofício, raro acontecer. O clima atmosférico é quente e do ambiente frígido. A superfície cutânea destes soldados transpiram quer suor frio, quer suor quente. A superfície destes soldados. Nos dias de calmaria, os africanos que constituem o grupo de integração número 132 servem-se da casa da Cruz de Madeira para dormirem a cesta ou trocarem entre si impressões que muita gente não compreende, pois não é essa a sua língua. Falta apenas um rapaz de casaco branco e de bandeja na mão a dizer: faça o obséquio de pedir o que deseja. Será como o café onde depois das refeições se reúnem os amigos não só para engolir café, mas também para dizer e desdizer deste ou daquele. Neste lar, sem união, come-se carne de vaca ou de burro que alguém já rejeitou. Somos visitados 2 vezes por semana. Temos direito apenas a 200 quilos de vísceras. Portanto, 400 quilos para serem comidos em 7 dias. A zona não é explorada e, como tal, só é possível tragar o que nos trazem. Bebe-se água férrea quando não há avaria na bomba ou no motor que o faz mover, ou ainda quando não falta o combustível necessário para a movimentação da máquina. Bebe-se essa mesma água a temperaturas que fariam pelar leitões. Quando as geleiras não funcionam, coisas que frequentemente se verifica, vinho da velha cepa que não chega a estas paragens, chegam sim uns barris de água do Lago Nyassa, com um pouco de tinta vermelha e outros cheiros de vinagre. Mesmo assim, o vinagre e a água colorida, racionalmente servidos por um elemento da secção da cozinha, com uma lata de cerveja cortada pelo meio, e este vaso, definitivamente provisório, não tem qualquer asa, qualquer coisa do género por onde se lhe pegue. Como ia dizendo, o homem com umas mãos muito sebentas enfia os dedos dentro do recipiente e vai lavando assim as mãos com o líquido que vai distribuindo aos soldados, que em fila ordenadamente se aproximam. Imaginem, pois, um comentário aqui de Manuel Jorge. Esta era a forma como eram tratados os nossos soldados não graduados. Eu tenho tido conhecimento desta história através das histórias que nos conta Bernardino Peixoto, porque, felizmente, nem as verifiquei, nem as passei.
Ainda assim, éramos tratados com mais algum cuidado. Vamos colocar aqui uma musiquinha para fazermos uma pausa na história do Bernardino para depois a podermos continuar. Dando continuação à história de Bernardino, continuaremos ainda a falar da história como eram tratados estes nossos soldados no dito local, o Buraco do Runho. Pode beber-se ainda a cerveja com carimbo de isenção, mas vendida ao preço corrente. Quando a cerveja falha, também coisa habitual, bebe-se Coca-Cola. E quando esta falha, bebe-se Ice Pop. Quando esta falha, bebe-se a tal água. E quando esta falha, passa-se sede. Claro que há mais bebidas, mas estas são o peso de consumo. Como lhes disse no introito desta pretensa crónica, trata-se efetivamente de uma sombra de crónica e não de prosa de ficção. Precisam-se de ideias frescas para bem reproduzir o que se passa. E o que é o dito unho? Sim, porque a aspiração é muito fraca neste reino da solidão e escuridão, que habita um bairro de latas cercada por matagais nunca dantes explorados. Temos que o engenho e a arte se faltem para fazer compreender a realidade sem fantasias. Mas, por mais que se exagere, talvez não se consiga incutir nos que me leem a realidade. Reunido o Senado, reunião diária, para discutir o que foi e o que será o dia de amanhã, fala-se superficialmente da próxima operação com duração de 8 dias. Aqui colocamos mais uma musiquinha para lembrar um dos grandes lutadores em que se dizia que a cantiga era uma arma neste próximo tema.
Ficamos aqui nesta musiquinha e vamos continuar a história que nos mandou o Bernardino Peixoto. O chefe designa-se por escala. Os graduados, contemplados e convidados a ficar após da reunião para discutirem sobre o que haverá a fazer, as medidas a tomar em relação ao dito passeio, entre comas. Quais os objetivos na nomadização? São vários. Trata-se de procurar o inimigo nas bases de caráter ambulante, dado às constantes visitas que as nossas tropas lhe fazem. O objetivo será procurar, mas às vezes há quem tenha que se tentar evitar o encontro. Aqui perto existe uma base do Ian, inimigo, a que chamam Mepotes. Mepotes, exatamente. E segundo dizem, ninguém lá consegue penetrar. Isto passa-se no distrito, por isso, do Niassa, na zona, na altura chamada Vila Cabral. Mais ou menos a 1 hora e meia de avioneta até à principal cidade deste distrito. O terreno é rabinho e o europeu não consegue penetrar, dado a que os trilhos se encontram armadilhados e fora dos mesmos é impossível a progressão. E compreendemos porquê, não é? Porque zonas de capim e são muito difíceis de atravessar. Neste parênteses aqui do Manel, que felizmente nunca por lá passou, porque o meu trabalho era construir a picada e tudo o que tinha a ver com a construção de uma estrada e de pontos de passagem de água e a pista na Miandica, que até ter estado na companhia da 41-41, conseguimos fazer ao fim de alguns anos de interrupção da nossa posição nesse local, chamado de Miandica. Depois de se falar acerca da operação, pensou-se que iriam arrasar a dita a dita base do Ian. Capturar o possível em vez de matar. Trazer armas e bens que lhes pertençam. Claro que, dentro do acordelamento, as operações são cheias de Kalashnikovs acompanhados com morteiros. Morteiros 82, que é uma largura assim razoável. Estão a ver? 8,2 centímetros. E se começam a ouvir e a sentir, opus
et labore est. Depois de determinado o número de homens e pessoal que tomará parte na progressão, ordena-se que se formem na parada para lhes dar o comer que irão ter nos próximos dias e os quais e os cuidados, a ter no mato. Em seguida, são distribuídos caixas de rações de combate, alimento que lhes é fornecido para se poderem manter de pé durante os dias que terão de dormir sob o firmamento das estrelas, com as costas ao relento. No primeiro dia, o pessoal ainda vai fresco e, como tal, resiste às intempéries. No segundo dia, já começa a haver um ou outro que precisa de comprimidos, injeções, mas tudo isso é aplicado em doses cavalares, fazendo andar um corpo de pé, embora o organismo se venha a ressentir num advir mais próximo ou mais remoto. No terceiro dia, já um soldado mais frágil, que não aguentando, começa a ser maco-transportado por camaradas que, de dois e num pano de tenda e algumas fibras de árvore, fizeram o dito engenho. Tudo é prático nesta vida virgiliana, desde a construção de uma maca à higiene que nem existe. No quarto dia haverá quase imprescindivelmente uma telefonadela lançando um SOS para um dos componentes da força ambulante para ser evacuado, dado que teve uma doença súbita devido ao esforço. Habitualmente verifica-se que é paludismo misturado com fraqueza que ataca estes corpos errantes no meio da selva. No quinto dia, logo pela manhã, vem o Hélio, acompanhado pelo respectivo bombardeiro TC, para transportar para o hospital setorial o enfermo, pois no dia anterior a guerra havia fechado pelas 17 horas para a Força Aérea Portuguesa e dessas evacuações urgentes, efetuadas após quase 24 horas do lançamento de um SOS, podem resultar consequências deveras desagradáveis. A dama de companhia do Hélio vem para o que der e vier, e se for necessário, este começa a fazer a sua psico com material bélico. Sabem o que é? É uma a psico. Ai, vida, vida. Mas, antes de continuar, visto que já estou a perder o norte, vou dar efeito retroativo ao amalgamado que venho reproduzindo. A despedida dos rapazes que fazem parte da operação é idêntica àquelas despedidas que lá tempa tinham lugar no hangar de Alcântara, Cais da Rocha. Havia lágrimas que rebentavam. Aqui há amargura, que com lágrimas que não rebentamos, os que partem abraçam-se e ficam para defender o nosso bairro da Lata, confortando e desejando boa sorte àquele que
parte no hélio, parece que nunca mais os veremos. Porque partem para muito longe e pensamos que não nos iremos ver mais. Partem para um jogo de vida ou de morte e aquelas caras não deixam de ser e saltar um sorriso. Só que não deixam verter lágrimas, porque são homens. Estas partidas difíceis são cenas que comovem muita da nossa gente. Há um desgaste físico e psicológico difícil de vos descrever, quer no pessoal que parte, quer no que fica. Muitos deles refugiam-se no tabaco, outros no álcool, outros. Há muitos que nunca haviam fumado ou ingerido bebidas alcoólicas e hoje aqui fazem-no com excesso e começam, a partir deste isolamento e deste sentido de fraqueza, a viciarem-se. Este isolamento cria neuróticos, muitas úlceras, duodenais. Aqui o próprio Manel veio de lá com uma úlcera no duodeno. É verdade, amigo Bernardino, mas felizmente curei-a cá ao fim de 8 meses. Já agora vou lembrar com o que é que curei essa úlcera. Com uma dieta muito forte, muito que minha mãe, Deus tem, me cozinhava e com um pó que se vendia na farmácia, cujo nome agora me escapa e não quero levar a erros. Direi mais tarde quando me lembrar, mas com esse pó que se comprava na farmácia, curei essa úlcera. Aconselho de um amigo que já lá tinha estado, que era farmacêutico. É verdade. Direi mais tarde qual era o nome, que ainda hoje é capaz de existir, mas já em comprimidos, porque as coisas vão se modernizando para chegarem mais fácil ao nosso bolso, não é? Ora bem, e então diz-nos ainda o nosso escritor que alguns se tornaram fumadores, alcoólicos, drogados, deficientes mentais e a vantagem de esta observação que a nós não nos ofere. Os que ficam no aportelamento tiram fotografias, aos que partem para o mato. E porquê? Porque talvez queiram ficar com uma recordação impressa do camarada que vai para a sua missão ao interior do mato e pode voltar ou mesmo não voltar. Incitam selvaticamente os nómadas à vitória. Ouvem-se frases que nem citarei. Simplesmente direi que são horripilantes. Bem, mas, passados os dias, acaba a operação e o pessoal regressa. Evidentemente que há alguns que deram logo baixa. Chama-se o retiro dos desenfiados. Para aqueles que desconhecem estas coisas, direi que se trata
da enfermaria da companhia. Essa enfermaria, sim, eu conhecia bem, porque também apanhei lá o paludismo e lá passei 3, 4 dias, pelo menos. Ora, vejamos todo aquele que é sorna, desenfiado, reguila, e se quer safar da próxima operação, ou patrulha, ou capinagem, trabalhos diversos que servem de doenças simuladas e pretendidas baixam à enfermaria. Daí que se chama retiro dos desenfiados. Para assim se livrarem. Na véspera de uma operação, a enfermaria é visitada por quase todos os elementos componentes da mesma, para ver se escapam. Claro que se o enfermeiro tiver os olhos tapados e fosse filantrópico, a operação teria que ser anulada por falta de pessoal. Mas, contudo, sempre há alguns que conseguem simular uma grande dor de estômago, que têm uma úlcera, que não conseguem comer. E então, sim, este posto de socorros é efetivamente uma miséria. Há soldado que precisa de ser injetado qualquer medicamento, mas tal não se faz porque umas vezes não há seringas, outras vezes não há álcool, etc. Anda por aí tudo cheio de micose, doença que só existe nos soldados de Portugal e do ultramar, diz aqui o nosso articulista. Em parte, esta epidemia que afeta o derme testicular é benéfica para aqueles que nada têm para fazer. Não podem usar o material. Mas deixemos de graças. E eu já estou farto de rir. Eu direi que não é nada agradável ter que andar com toda aquela comichão no órgão genital. Riqueza mais nobre que o homem pode possuir. Não era isto que eu queria dizer, mas a gente começa a dissertar, por vezes chega a dizer aquilo que não tinha em mente e pode acabar numa série de asneiras. Vamos a mais uma musiquinha. Então vamos lá. Terminamos aqui. Vamos colocar aqui uma marca para não nos esquecermos. Cá está. Aqui já está a marcazinha. E então vamos aqui agora colocar aquilo que tem a ver, efetivamente, um bonito tema que eu ofereço a todos aqueles meus ouvintes, amigos e amigas, um bonito tema que tem a ver com a memória, não é? Vocês vão dizer mesmo que tem a ver com a memória. O tema chama-se Memory. Not a sound from the pavement, as the waters turn light, E vamos a mais um bocadinho da história e depois iremos a uma música muito característica desta, desta história. Sucede
é que as pomadas, os pós, os líquidos antimióticos nem sequer existem cá para essa enfermidade, que é geral. Continuando, o pessoal sujeito à alimentação como aquela que se verifica tem uma necessidade incrível de vitaminas. Também essas nunca as vimos. Vitaminas, nem pensar. E ou serão distribuídas aos mais necessitados, ou talvez, quiçá, aos mais amigos. Com toda esta falta de medicamentos, torna-se fácil a administração dos mesmos aos diversos enfermos. Aparece uma dor de cabeça. Toma LM. Vem um outro com dores numa unha, outro que se queixa do estômago. Toma LM. Eram os comprimidos com a marca LM. Laboratório Militar. Memory. Vem outro que traz um outro problema. Toma LM. Segundo informações colhidas e oriundas de fontes honestas, consta que não passaram pelo estreito só as galinhas, mas também os ovos que as mesmas iam fabricando. Mas ainda o autor do desvio dos ovos chegou ao cúmulo de trocar os odores fedorentos do respectivo ninho. Os licenciados da guerra burocrática, dado que são veteranos nestas andanças, serviram-se de uma rede informadora que funcionava durante as 24 horas, incluindo a hora em que o material galináceo era ingerido, chegando mesmo a saber que quem e quando participavam num banquete, embora os restos próprios para os cães forem enterrados ou comidos. Restos que nunca apareceram, mas as galinhas, essas lá que estavam na capoeira, desapareceram. À chegada de um cheque caloiro na arte espartana é de veras interessante. É divertida para aqueles que já estão habituados a grandes obras de divertimento. Aparece numa terciária, todo enfiado, amarelo, branco, pálido, bem uniformizado, de galões ou divisas, ou a brilharem, ou sem nada para brilhar. A cara deixa de transparecer e o seu ser congita a sua alma com o que os seus olhos veem. Na alma que transparece, o rosto lê-se. Adeus, vida. Adeus, namorada. Adeus, mulher. Adeus, civilização. Estou no lunho. Estou no buraco. Estou simplesmente tramado. Checa é pior que turra. Vou ter que aturá-lo. Pois é, Bernardino. Eu também passei por essa sensação quando aterrei de DO, um aviãozito pequeno que nos transportava a alguns e a comida, e perguntei mesmo ao piloto e ao copiloto: o quê? Mas é aqui que eu vou ficar? Aí também pensei exatamente isso. Pronto, esqueçam, não me vão voltar a ver. A ideia que me veio ao pensamento foi aqueles filmes da Guerra do Vietnã, mas aquilo ainda parecia com pior aspecto. É verdade, é verdade, porque não se ouvia mesmo nada, só eventualmente um avião, um helicóptero ou os tiros ao sermos atacados, que aconteceu depois. Continuando a história
do nosso amigo, uh, que continua a falar do Checa. Checa começa a ficar velhinho. Um dia é voluntário, escalado para tomar parte em mais uma rotineira passeada por uma hipótese, que era a base do inimigo. Comandada por um grupo com todas as precauções teóricas que os seus instrutores lhe incutiram na memória. Os soldados, dado que são veteranos na mata, começam a rir-se, a vê-lo com um ar ridículo as atitudes que este Checa vai tomando. Contudo, o que é Checa vai mesmo ao objetivo, dado que é caloiro. Checa quer dizer mesmo isso, caloiro. Recitando necessitando de meter gasolina no aparelho digestivo, manda montar um pequeno, um alto para o efeito. O Zé Turra gosta muito de seguir as nossas tropas, e neste dia é mesmo isso que sucede. Entre os nossos, há um que vê aparecer no meio do capim aquelas cabeças de cabelo encarapinhado e avisa logo o comandante da secção, que é de operações difíceis, e faz pontaria. Espera a aproximação de verificar o alvo e prima o gatilho na hora exata. É mais um dos elementos subversivos que tomba. Era ainda manhã, o sol ainda não se tinha afastado do horizonte. O moribundo trazia na mão, além da arma que não chegou a utilizar, uma cana de açúcar, que tomava o seu pequeno almoço. O cadáver caiu por terra. A mão abriu e a cana ficou entre os dedos do moribundo. O caçador especial que atingiu o rebelde foi procurar a arma e viu a cana do açúcar. Viu o sangue de um homem. Viu o efeito da sua arma, o que a sua arma provocou. Viu um cadáver, um humano prostrado por terra. Vê um homem sem vida. Vê os buracos dos projéteis que a sua arma fez. Voltou para junto dos seus camaradas a transpirar, mas sentindo bastante frio que lhe causava arrepios. Sentiu, de certa forma, glória. Sentiu frustração. Sentiu remorso. Sentiu-se mal. Sentiu uma mistura de reação do que acabou de fazer. Ficou emocionado. Quase vomitou. A operação termina. Voltou ao quartel, que na hora de chegada parece mais um bairro de latas. O homem das operações difíceis traz o seu troféu do campo de batalha. Os que ficaram no quartel rodearam-no e o homem que matou, para possivelmente não ser morto, pedem-lhe explicações e ele fala, mas nota-se que está emocionadíssimo. Senta-se à mesa, mas não come. Pensa, medita, pronuncia palavras com o seu pequeno almoço, dizendo que o pequeno almoço do homem que matou era uma cana de açúcar. E os seus sapatos que calçava eram tão velhos como ele. A sua arma não funcionou. Logo, fui eu que o fiz tombar. Possivelmente, se não fosse ele, teria sido eu. Assim, é difícil descrever o que, efetivamente, um inofensivo militar sente depois de matar um homem, ato que nunca antes tinha praticado. Vamos marcar aqui
uma referência para não perdermos o norte e vamos ouvir esta música que se adapta a esta história. Na verdade, continua o articulista, esta situação poderia ser evitada se o homem não tentasse fugir. Tudo isto poderia ter sido evitado. Não chego a perceber por que razão há gente que vive na mata, gente que vive primitivamente, gente que gosta de viver em pé de guerra e porque só quer viver em paz à sombra ou porque se sente melhor. Sei que esta versão é do exterior, oriunda e alimentada, mas quem sofre as suas funestas consequências são os que cá vivem, e não os inconscientes que somos todos nós. Vivemos muito longe de tudo e de todos, sofremos muitas privações, mas eu estou convencido de que qualquer situação, por mais estúpida que seja e portadora de sofrimento, que pode parecer gratuita, é inútil. Se for encarada de frente com muita lucidez, pode ser uma boa fonte de enriquecimento humano, de amadurecer, ajudar a compreender os outros, sobretudo quando estão na merdeira, como diriam os franceses. Une merde. Isto não é um convite à resignação ou à consolação fácil. É apenas uma reflexão baseada numa pequena experiência que partilho com os meus camaradas de armas e que comigo habitam neste buraco. Sentimos-nos menos sós, menos desamparados, menos olvidados, mais perto da civilização, perto do homem, quando recebemos correio, coisa que acontece vulgarmente 2 vezes por semana. São dias grandes em que podemos fazer leituras epistolares. Embora o miserável bocado de papel não seja o melhor meio de comunhão entre as pessoas, mas sempre é melhor que o silêncio completo. Não se sente o calor dos lábios da namorada, da noiva, da mulher, da companheira, mas imagina-se e esquecemos enquanto lemos que estamos numa zona de 100% guerra. Não sentimos os carinhos maternos e as palavras sensatas de um pai. Não lemos o que nos transmitem.
Sentimos a necessidade de escrever diariamente, mas que temos nós para dizer? Poderemos dizer aquilo que sentimos? As notícias que por vezes existem são cortadas pela censura daquele tempo. Não poderei relatar às outras pessoas mais queridas, mais ligadas, mais íntimas, que detetei na picada um engenho explosivo que batizaram com o nome de mina. Esta zona é muito rica em minas, pois é mato. Há quem lhe chame bem o estado de Minas Gerais. Este engenho, se não for detetado, pode fazer ir pelos ares o pessoal e pode dar origem à aprendizagem de paraquedismo. Enfim, falar do tempo, das moscas, dos ratos, acho de veras irrisório. Dizer apenas que estou bem, não muito bem, um pouco. Contudo, o buraco do Lunho é habitado. Respira-se calma, paz e tranquilidade. E há a esperança de voltar ao bom, ao agradável, à civilização, à vida e à família. Quase no final já deste programa, vamos ouvir uma canção interpretada aqui por este vosso anfitrião, de um poeta que ainda hoje é vivo e está entre nós, Manuel Alegre. Há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. Há sempre alguém que resiste. Há sempre alguém que diz não. E, meus amigos, Bernardino, inclusivamente, a história, o buraco do Lunho, que escreveste a 19 de novembro de 1972, quando fazias parte
da companhia 41 Caçadores, 41-41 Os Gaviões, aqui está, ehm, para que seja vista por todo o mundo. Este militar bernardino, número 017516/72, nos enche de facto a memória, as lembranças que ele passou, desta maneira que gostamos de o reportar. Foi um gosto reportá-lo aqui e aproveitar também para vos presentear com uma canção que cantei pela primeira vez nesse buraco do Lunho, quando estávamos no nosso bar de graduados, em que se celebrava o aniversário do Afonso, que diga-se que foi um dos que se chefiou esse, pelo menos uma visita ou mais a essa base no pós. Daqui também um abraço para o Afonso, que vive no norte de Portugal, e ao Bernardino, que vive perto do Porto, em Castelo da Maia, se não estou em erro. É isso, não é, Bernardino? Esta canção, pois, tem muito que se lhe diga, porque é cantada nesse local a primeira vez, e cantei-a como a cantaria hoje, porque já a tinha ouvido algumas vezes e foi a primeira vez que eu cantei numa situação daquelas. E tenho a impressão que não me lembro de o ter voltado a fazer. Vamos ouvi-la, então. Menina dos olhos tristes, o que tanto a faz chorar? O soldadinho não volta do outro lado do mar. O Vamos, senhor, cansativo, olhe o castigo a pegar. O soldadinho não volta no outro lado do mar. Senhora de olhos cansados, onde a carisma o soldadinho não volta no outro lado do mar. Anda bem visto, amigo, no olhando deste mar. O soldadinho não volta do outro lado do mar. A lua que é viajante teve-nos pode informar. O soldadinho já volta, está mesmo quase a chegar. Vem numa caixa de vinho do outro lado do mar. Desta vez, soldadinho, nunca mais será
E meus amigos, estamos no final do nosso programa de hoje, Horizontes Passado e Presente, o episódio 98 desta série, que já vem de 2014 ou 2013, mas penso que 2014. Depois também poderemos confirmar isso depois. O nome do tal pó chama-se, ou chamava-se, bismuto. O bismuto, em 1975, data que regressei, vindo, neste caso, já da Beira, onde também fiz algumas obras. O bismuto era uma coisa que se vendia, como eu relatei durante o nosso programa, nas farmácias. Hoje, claro que essas coisas já não se fazem assim. Vendem-se, se calhar, esse componente nos comprimidos que farão bem às úlceras, digo eu. Porque a mim, ainda me lembro da história, da cara do médico, que onde olhou para a radiografia, que foi o exame que fui fazer. Ele disse, mas isto é o seu exame? Não se enganaram, deixa cá ver. Mas vocês não têm nada, está curado, Manel. É pá, que maravilha. E é verdade, nunca mais tive problemas. Posso dizer que como tudo um pouco. Só não comem açúcar. e, e então nunca mais tive problemas no estômago. Mas fui daqueles que passei mal no estômago. Meu amigo, obrigado, Bernardino. Mais uma história que estava esquecida na tua gaveta, com certeza, e que eu tive com todo o gosto de relembrar aqui. Fechamos com esta musiquinha para todos as nossas despedidas por hoje, mas continuo ligado à nossa principal rádio, Rádio Manelo Star, êxitos. Muito obrigado pela vossa atenção. Até uma próxima. Não se esqueçam que tem a Rádio Memória, onde esta história que acabamos de narrar hoje passará semanalmente, pelo menos, uma a duas vezes na Rádio Manel Star Memória. Já agora lembro-vos a Rádio Manel Star Poesia. São 3 rádios, ainda que exista a Rádio Manel Star Êxitos, também .br, Manel Star Êxitos.br, e ainda que exista também a Rádio Canal Manel Star Lisboa, que só funciona nestes diretos, como hoje. Um abraço, até sempre, e que a paz venha a estar connosco.